Então vamos lá, vamos seguir então. Agora que a gente terminou nossa primeira parte, vamos entrar na nossa segunda parte, que é um complemento. Eu já até meio que falei disso, né, na hora que a gente foi fazer classe. Não tem como fazer classe sem falar de encapsulamento, mas eu preciso explicar isso isoladamente. E depois a gente ainda vai falar ainda hoje de herança. Então, bora lá. Capsulamento, né? É um termo bem usado, é um dos segundos paradigmas aí da orientação objeto. Ele vem da palavra de encapsular, que significa separar programas em partes, as mais isoladas possíveis. A ideia é tornar o software mais flexível, fácil de modificar e criar novas implementações. A classe bem encapsulada deve ocultar seus dados e os detalhes de implementação do mundo exterior. Isso é denominado de programação caixa preta. Usando o encapsulamento, a implementação do método pode ser alterada pelo autor da classe sem quebrar qualquer código existente fazendo uso dela. Para esses casos, nós temos uma abordagem muito elegante, né, que aqui acabou ficando o texto separadinho aqui, né, que são os modificadores de acesso. Os modificadores de acesso são esses três aqui. Né? Na verdade, tem outros dois, mas os outros dois eles não são muito utilizados e eles são mais avançados. Eu vou falar dos básicos e depois vocês veem o internal lá e o private internal, tá? Só para vocês entenderem. Então, o primeiro modificador de acesso que a gente tem é o public, que por sinal a gente já até usou, né? Qualquer atributo ou método público pode ser acessado fora da classe através do operador ponto no objeto instanciado. Perceberam, ó, se vocês prestarem atenção aqui no código, que esse exibir dados e esse nome só estão acessíveis aqui no programa? Vocês não concordam que o programa não é a nossa classe de produto? Eles são arquivos separados. Estão vendo? Eles só estão disponíveis justamente pelo fato da gente ter colocado tanto o nome quanto o exibir dados como public. A partir do momento que a gente tira o public daqui, que a gente coloca um private, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês, esses dados só poderiam ser acessados aqui dentro desse arquivo. Então, automaticamente, a gente cria uma definição do que é só dentro da classe e do que é fora da classe. Então, deixa eu voltar lá e explicar e eu vou mostrar para vocês. O próximo é o private, né? Que qualquer atributo e método privado é de uso interno e exclusivo da classe, só podendo ser acessado por outros atributos e métodos e construtores. Protected, qualquer atributo, método protected pode ser acessado por outra classe que estão no mesmo namespace diretório ou por classes filhas utilizando herança. Então olha aqui, vou mostrar para vocês os três. Tudo aqui está public. A partir do momento que eu trocar aqui de public para private e salvar, aqui vai continuar funcionando. Por quê? Porque eu estou dentro da classe. Ó. Pode ver que não vai dar erro aqui o nome. Justamente por quê? Porque o nome ele é privado e eu estou dentro da classe e tudo ok. Só que quando eu volto no programa, olha isso aqui. Tudo deu erro. Olha aqui. Por quê? Porque justamente o nosso produto, o nome não é mais público. Então, quem estiver fora do arquivo do produto não pode mais acessar o nome. Então, essa é a primeira definição de private versus público. Pode ver ó, que o private só eu enxergo e o public todo mundo enxerga. E o protected? O protected, quando eu salvo, vocês vão perceber que tanto aqui quanto aqui continua igual, continua com erro. Por quê? Porque o protected só funciona quando ou estão no mesmo namespace ou esse cara fosse filho de produto. Ou seja, ele tivesse herdado o nome e o preço do produto. Não é nenhum dos dois casos. Por quê? Porque eles estão em namespaces separados. Se eu mudar o namespace aqui, ó, mudei para classes. Voltei para cá, tirei esse cara aqui que não existe mais e ainda assim ele vai estar com erro. Por quê? Porque por mais que esteja no mesmo arquivo, eles não estão aqui, né? Eles estão no mesmo namespace, mas ele não reconhece, né? Por causa do program, por causa do main aqui, né? Como o main é estático, ele não vai conseguir sem uma instância de classe. E a instância de classe se dá simplesmente pelos públicos, tá? Então, ó, mesmo eu voltando aqui no mesmo namespace, nesse caso não vai funcionar. Vou voltar o namespace do jeito que estava antes, para vocês entenderem aqui. E aí agora eu vou voltar o nosso protected
para public. A hora que eu faço isso agora, todo mundo acessa a minha propriedade nome bonitinho, sem nenhum problema. Tanto aqui quanto em qualquer lugar que eu precisar do nome. Por quê? Porque agora esse cara é público, tá? Então, os modificadores de acesso, eles têm essa função de separar quais atributos que são internos, quais atributos são dos filhos, né, entre eu e os meus filhos, e quais atributos são públicos. Olha que legal. Quando é private, por exemplo, vou dar um exemplo mundo real. Você tem seu pai, vou falar de herança, tá? Mas só para vocês entenderem. Seu pai e você. Você é filho do seu pai, então você herda as coisas do seu pai. Só que seu pai não conta quanto ele tem no banco. Ou seja, a informação do saldo da conta do seu pai é privado. Por mais que você seja filho, é privado. Agora, qualquer um pode acessar o carro do pai? Não, só o filho. Então, né, dependendo do filho. Então, se você for filho do seu pai, por protected, você conseguiria acessar a propriedade de pegar a chave do carro do seu pai, tá? Então, é mais ou menos isso como funcionam os três modificadores de acesso. O protected dá acesso para os filhos, o privated só a classe pode ver e o public todo mundo pode ver. Além dessa questão, né, do público, privado e protected, tem mais uma questão legal. Dentro do C#, a gente tem as questões de get e set. O que acontece? Nem todo atributo da minha classe eu quero que esteja acessível, assim como, né, acessível para pegar a informação, assim como nem todo atributo da minha classe eu quero que receba dado. Então imagina que eu tenho um ID lá do banco. Esse meu ID do banco, eu não quero que alguém me passe um valor novo. Porque se vocês voltarem aqui no código, eu posso mudar o nome dos meus produtos a hora que quiser. Se eu quiser mudar aqui de carne para, sei lá, frango, eu consigo mudar, né? Agora esse frango ficou bem caro, né? Mas se eu quiser mudar, eu consigo. Por quê? Porque justamente o meu get, o meu set está habilitado. O set é passar valor. Já o get é puxar o valor. Então, automaticamente, quando eu defino aqui que as minhas propriedades, elas têm tanto get quanto set, isso quer dizer que elas podem tanto voltar o valor delas quanto mudar o valor delas. Olha que legal. Se eu tirar o get do meu nome, olha o que vai acontecer lá na minha classe. Vou deixar só... Vou deixar só o set. Já viram que deu erro aqui. Por quê? Porque eu estou tentando dar um get aqui. Ele não deixa, tá vendo? Mas eu vou deixar assim por enquanto. Quando eu salvo aqui e volto lá para o meu programa, todo lugar que eu tentei dar get, ó, ele vai ficar com um erro. Em contrapartida, os sets estão funcionando. Agora eu vou inverter. Eu vou deixar o get e vou tirar o set do meu nome. Aqui vai estar tudo funcionando. Só que olha aqui, ó. Aqui vai estar tudo com erro. Por quê? Porque eu estou passando um nome para o meu componente e nesse caso eu não habilitei que esse meu atributo receba informações. Ele não recebe informações direto. Alguém pode mudar o valor dele, mas não diretamente, tá? Então, quando a gente fala de encapsulamento, a gente tem duas propriedades importantes. Para métodos e classes, a gente tem o modificador de acesso, que é public, private e protected, né? Public deixa tudo público, private só a classe pode ver e protected os filhos dessa classe pode ver. Além do modificador de acesso, a gente tem os operadores de get set. O que o operador de get faz? Permite que alguém do lado de fora acesse a informação. Então, alguém do lado de fora consegue puxar a informação diretamente. Quando eu dou o set, quer dizer que alguém do lado de fora consegue passar a informação. E aí eu defino se algum desses dados eu quero que tenha get set. Se eu não quiser, por exemplo, olha aqui que legal. Eu vou manter só o set, né, do meu preço. Vou tirar daqui, tá? Porque senão ele vai ficar com erro aqui. Deixa eu ver se ele reclama. Nesse caso aqui com as propriedades precisa ter o get. O que eu posso fazer é só tirar o set aqui, por exemplo. Se eu tirar o set, ó, se eu tirar aqui o meu set do meu preço, olha o que vai acontecer. Meu programa não vai compilar, por quê? Porque meu preço vai estar com erro, olha aqui, ó. Justamente porque eu não posso passar o preço. Zero problemas, mas eu não posso passar o preço. Então, isso é a gente que define o que tem get, o que tem set, o que é público, o que é privado e etc e tal. Beleza? Então, ó, por exemplo, né, naquela nossa classe, olha aqui, a gente teria um tipo private, onde só seria acessado aqui, zero problemas. A gente teria uma conta que teria um número com get set, então eu conseguiria tanto acessar quanto alterar esse número, e no caso da agência, só teria o set. E aí, automaticamente, eu só conseguiria passar o valor da agência, eu nunca conseguiria acessar, beleza? Aí aqui, né, nos exemplos aqui, por exemplo, ó,
eu conseguiria fazer o set de todos, porque eu estou dentro do construtor. Só que na hora que eu faço conta.tipo não funciona porque é private. Na hora que eu faço conta.número atributo vai funcionar, porque justamente eu falei que é tanto get quanto set. Já quando eu dou um conta.agência get, eu não defini um get para minha agência. Ele vai dar erro falando assim, não funciona pegar o valor porque é public, porém não contém o método get. E por último, o nosso exibir dados vai funcionar normal porque o método é público. Tá? Então, getSet é só para os atributos e private, public e protected é tanto para atributos quanto para métodos. Maravilha? Vamos seguir? Seguindo com essa matéria aqui para a gente poder fazer os exercícios dela. E aí, a nosso próximo, né, que não vai ser algo tão difícil, mas nosso próximo assunto, que vocês já entenderam, a gente já falou disso, né, mas agora vendo efetivamente no código, a herança é um dos pilares aí da orientação objeto, né? E que a herança permite criar novas classes que reutilizam, estendem e modificam o comportamento definido de outras classes. As classes cujos membros são herdados é chamada de classe base ou classe pai, e a classe que herda são chamadas de classe derivada ou classe filha, tá? Para o pessoal que é mais avançado, costuma usar classe base e classe derivada. Para quem está começando, eu gosto dessa analogia de classe pai e classe filha, tá? Só para vocês entenderem aí, que fica um pouquinho mais fácil de entender. Uma classe derivada pode ter apenas uma classe base direta. No entanto, a herança é transitiva. O que isso quer dizer? Eu só posso ter uma classe pai, eu só posso ter um pai. Porém, o meu pai pode ter um pai dele. Então, teoricamente, eu herdo tanto as heranças, né, os atributos do meu pai, quanto eu herdo os atributos do meu avô. Como é o caso aqui, né? Se classe C é derivada de classe B e classe B é derivada de classe C herda os membros declarados em classe B e classe A. Ou seja, se eu definir que o meu avô tem olho azul e meu pai tem 1,90, eu, obviamente, né, que isso não é uma verdade, mas sim, eu herdei a altura do meu pai e o olho verde do meu avô. Simples assim. Tá? Então, embora eu não possa ter dois pais, eu posso herdar coisas do pai do meu pai, por exemplo, do pai do pai do pai do pai do meu pai, do pai do pai do pai do pai do pai do meu pai. Tá? A herança, ela é transitiva, ou seja, quanto mais herança eu tiver para cima, quanto mais minha árvore genealógica da minha classe subir, mais atributos eu vou ter. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o toString. Ó, se vocês prestarem atenção aqui, ó, esse toUpper que a gente dá, eu não defini em nenhum momento um método toUpper para o meu nome aqui no meu produto. Por que ele tem esse método como herança? Justamente porque o nome é uma string e ele herdou da string o método toUpper. Esse toUpper é um método da string, certo? Então, quando eu criei o meu produto com um nome do tipo string, eu herdei por herança os objetos da minha classe string, tá? Conceitualmente, uma classe derivada é uma especialização da classe base. Por exemplo, eu tenho uma classe veículo e eu tenho uma classe moto e uma classe carro. Vocês não concordam que moto e carro são uma especialização do veículo? O veículo ele pode ser qualquer coisa, ele pode ter 2 rodas, ele pode ter 4, ele pode ter vários eixos, ele pode ter um eixo só, ele pode ter cabine, porque é um veículo genérico. Quando eu entro na especialização, moto, 2 rodas, né? Motor em cilindradas. Quando eu vou para o carro, 4 rodas, motor a cavalo, a potência a cavalo. Então, são especializações. O veículo seria a classe base e as especializações são algo específico. Até falei aqui, né? Por exemplo, se tiver uma classe base animal, você pode ter uma classe derivada chamada mamífero e outra classe derivada chamada réptil. Um mamífero, né? Aí falando um pouquinho de genérico, né? Um mamífero é um animal, concorda? Se ele é filho de animal, automaticamente um mamífero é um animal. E um réptil é um animal. Mas cada classe derivada representa especializações diferentes. Um mamífero é um réptil? Não é, eles são animais, mas eles não são a mesma coisa. E nossa missão ao utilizar herança é separar aquilo que é comum para a classe base e as especializações de cada variedade na classe filha. Por exemplo, aqui, né, como eu mostrei para vocês, eu tenho uma classe animal que, por exemplo, uma classe animal, né, vertebrado, por exemplo, ele tem um atributo público nome. Poderia ser protected, né, porque de qualquer forma meus filhos vão herdar aqui, né? Mas eu tenho um atributo public nome, com uma função respirar.
Quando eu vou para o meu mamífero, além do nome do respirar, ele vai herdar isso por herança através dos 2 pontos aqui, ó, classe mamífero, 2 pontos animal. Isso quer dizer que eu estou herdando os dados da minha classe animal. Porém, além do nome do respirar, eu estou definindo que o meu mamífero tem a ação de mamar, porque todo mamífero mama. Em contrapartida, quando eu vou para o réptil, ele continua sendo um animal, continua tendo o nome respirar, porque ele herdou isso do nosso animal, porém ele tem uma outra ação que seria botar ovo, que é uma coisa que o réptil tem que o mamífero não tem, certo? E aí com isso a gente passou matéria rapidinha, né? Só para a gente exercitar, são bastante matérias e a gente poder voltar no nosso desafio. Então agora a gente vai criar um programa, né? A gente vai usar encapsulamento, que a gente já até usou, mas vai usar, e a gente vai fazer uma herança rapidinha para a gente entender alguma coisa. E a gente vai retornar para o usuário o resultado do programa. E aí, olha aqui, escrever um programa que recebe o nome de um animal vertebrado e, de acordo com um filtro, identificar de qual grupo ele pertence, se é um mamífero, um réptil, uma ave ou um peixe, e exibir os dados genéricos exclusivos de cada grupo de animal. Beleza? Vamos fazer esse desafio, então? Copiar, abrir uma solução nova, vou salvar, aqui tem coisas a salvar aqui. Novo, projeto, aplicativo do console. Qual que vai ser o quê aqui, né? Lista de animais. Legal. Aqui, .NET 5.0. Vamos dar um criar. Mas se podemos ter ave e mamífero e réptil animal na linha estaria certo? Não entendi exatamente. Deixa eu dar uma... Vou ler de novo. Mas podemos ter ave, avo, né? Mas eu acho que é ave, e pai mamífero. Ave não é mamífero, né? Não sei. Mamífero, filho de réptil, que é filho de animal. Mamífero não é filho de réptil, né? Outra coisa, a gente só pode ter um pai. Lembra que, por definição, eu tenho um pai. Então, o mamífero não pode ser filho de réptil e de animal ao mesmo tempo, tá? Então, vamos escrever aqui o nosso programinha. Deixa eu mandar para vocês lá o nosso... Aqui. Deixa eu só separar aqui em 2. Pô, acabei separando demais. Pronto. O nosso desafio é esse aqui. Passei para vocês. E já joguei, vou jogar o nosso desafio aqui. Peraí que eu acho que... Deixa eu copiar ele de novo, porque eu acho que eu cortei. Aqui. Vou jogar o nosso desafio aqui. Escrever um programa que recebe um nome de um animal, certo? E de acordo com o filtro, identificar qual o grupo ele pertence. Se é mamífero, réptil, ave ou peixe, e exibir os dados genéricos exclusivos de cada grupo de animal. Maravilha. Vamos começar aqui fazendo aqui esse nosso projetinho aqui, deixar bem resumido. Começando, né, pelas derivações, deixa eu ver se a pergunta... Não, ainda não chegou nenhuma pergunta. Vamos começar pela derivação aqui. A gente já sabe que a gente já escreveu um programa, né? Que não precisa disso, né? A gente já sabe. Nesse caso, então isso aqui tá ok. E aí aqui, ó, a nossa próxima função, né, a nossa próxima descrição é recebe um nome de um animal vertebrado. Nesse caso, eu não quero pegar do args. Por mais que eu tenha os argumentos aqui, eu vou pegar lá do nosso readline, né? Que faz mais sentido pra gente, né? Ó, a gente tem o nosso readline aqui e aí a gente vai ler o dado de um animal para fazer mais sentido, né? Então, ó, var nome animal, certo? Então, ó, fizemos já essa nossa segunda parte, que é recebe o nome de um animal vertebrado. Vamos der o readline e depois a gente checa se a pessoa digitou alguma coisa, né? Se o nome do animal, na verdade usando o método do string, né? String.is null ou empty, nome do animal. Opa, nome do animal. Ou, nossa, tá ruim meu teclado hoje, hein? Ou string.is null ou blank, certo? Ou white spaces, nome do animal. Ou seja, se a pessoa informou um nome vazio ou cheio de espaço em branco, ela informou um nome inválido. Eu vou parar meu programa aqui, certo? Vou dar um console.writeLine, passando, favor, passar um nome de animal vertebrado válido, exclamação e um return. Exclamação ali não serve para nada, tá, gente? É só texto. Estou dando uma enfatizada no meu texto. Então a gente já fez essa primeira parte, né? Ó, recebe o nome de animal vertebrado. Já posso dar um OK e vou colocar o comentário aqui para vocês saberem que foi esse trecho de código que... Então, ô Matheus, sua pergunta foi: ficou estranho, pois eu tentei usar nomes de exemplo e lá em cima era ave. O que a gente pode dizer é que na herança eu posso ter quantos filhos eu quiser, só que somente um pai. Então, se eu tenho uma classe animal, que é o que a gente vai fazer aqui, eu posso ter uma classe ave, uma classe peixe, uma classe mamífero e uma classe
anfíbio e réptil separadas e todas elas apontarem para o mesmo pai. Afinal de contas, são todas filhas. Então, vamos seguir aqui para ver se faz sentido. Primeira coisa agora para a gente seguir com o resto, ó, a gente precisa, né, identificar qual grupo ele pertence e exibir os dados genéricos exclusivos de cada grupo de animal. A gente precisa fazer o quê? Justamente criar as classes para isso aqui, né? Avô. Então, eu tenho um animal vertebrado. Na verdade, eu tenho uma classe animal. E da classe animal, eu tenho um filho dela que é o animal vertebrado. E do animal vertebrado, eu tenho N animais. Então, sim, eu posso ter um avô, né? Como eu falei, a herança ela é herdada. Então, tipo, isso, eu já falei que isso é possível. Então, se eu tenho um animal vertebrado e um mamífero, né? O mamífero é filho de um animal vertebrado, que é filho de um animal, porque aí eu posso entrar na linha do não vertebrado, por exemplo. O não vertebrado e o vertebrado são irmãos ali, né? Que separam os grupos de animais, tá? Vamos lá? Então agora o que a gente precisa fazer é criar as nossas classes. Então a gente está dentro do nosso programinha. Primeira coisa que a gente vai criar é a nossa pastinha de classes. E aí dentro da nossa pastinha de classes a gente vai criar todas elas. Então começar aqui criando cada uma das classes. A primeira classe que a gente vai criar vai ser o mamífero, certo? O que um mamífero tem? Vou começar aqui pelo nome, né? O nome do animal. Não vou entrar em comportamentos, até para a gente não perder muito tempo. E, por exemplo, uma coisa que todo mamífero tem aqui, né? Para a gente ser genérico, né? É quantidade de mamas, certo? Porque se é mamífero, né? E aqui, gente, eu estou falando indiferente do gênero, tá? Então, obviamente, vocês entendem que são os animais do sexo feminino aqui que tem a quantidade de mamas, tá? Então, isso é uma coisa exclusiva que todo mamífero tem. Nome e a quantidade de mamas. Vou salvar. Vou fazer no mesmo arquivo só para ficar fácil, certo? Seria ter um arquivo separado para cada um. Então, eu vou vir aqui e vou renomear isso aqui para animal. Então, agora dentro do nosso arquivo de animal, a gente vai ter várias classes, tá? Eu vou fazer várias aqui dentro só para ficar mais fácil para vocês. Nossa próxima classe, né, só para vocês visualizarem, vai ser o réptil, certo? O nosso réptil também vai ter um nome, só que além do nome, por exemplo, a gente vai ter uma propriedade exclusiva do réptil, que é todo réptil, né? Ele não consegue controlar a temperatura do corpo. Então, a gente vai colocar um boolean aqui, certo? Controla temperatura do corpo vai ser igual a false. Ele não consegue controlar a temperatura do corpo. Seguindo aqui, class ave, vai ter o nome da ave e, além disso, uma propriedade única das aves. Tá? Eu dei uma boa pesquisada, por isso que eu já sei algumas coisas de cabeça, do que a gente tem para não ficar aquela discussão, bota ovo, não bota ovo, faz não sei o que lá, que nem a gente falou a última vez. Então, a gente vai ficar para coisas mais específicas. Então, public, boolean, tem pena, igual a true. Então, toda ave tem pena. Pesquisei antes, porque senão fica não sei o que lá que bota ovo. Aí tem os... pois é. E aí, por último, só pra gente fechar aqui a nossa última classe, eu já fiz o réptil, a ave, vou fazer só um peixe aqui, tá? E, mesma coisa, nosso peixe vai ter uma string nome e, além da nossa string nome, ele vai ter um inteiro que vai ser a quantidade de nadadeiras, né? Então, vai ser um inteiro lá, né? Get set. Opa, uma coisa apagou aqui. Get set. Porque coloquei um igual aqui também, né? Pronto. Então, nós temos as nossas classes setadas. Um mamífero tem o nome e a quantidade de mamas. Um réptil tem o nome e controla a temperatura do corpo. Uma ave tem o nome e tem a propriedade se ela tem pena. Um peixe tem o nome e a quantidade de nadadeiras, por exemplo. Agora, a gente vai criar a nossa herança. Se a gente prestar atenção, todo animal tem um nome. Então, isso é algo em comum em todos os filhos do animal. Então, basta a gente vir aqui, criar uma classe animal, e essa classe vai ter a propriedade nome. Public, string, nome, com get e set. A hora que eu pego e falo que mamífero é filho de animal, eu não preciso mais fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele até dá um errinho que ele fala, ó, tá fazendo duplicado, ó. Tá vendo? Você tá usando uma coisa que já tem lá no pai. Então, eu simplesmente vou e tiro agora o nome. Então, olha que legal.
toda vez que eu transformar agora meu réptil num animal, eu não preciso mais declarar a propriedade nome. Tá vendo quanto a gente economizou de código? Olha quantas vezes a gente tinha a propriedade nome declarada. Agora que a gente está usando herança, todos eles estão morrendo. Por quê? Porque agora é tudo filho de animal e aí, automaticamente a gente resumiu em que a gente vai continuar tendo nome, só que a diferença é que o nome agora está vindo da nossa classe pai. E aí eu não preciso declarar em cada classe filha. Todas elas estão herdando essa atribuição. E agora a gente vai usar, né, essas nossas classes aqui lá no nosso programa para resolver o nosso problema. Então a gente vai criar a nossa lista de animais, assim como a gente fez, né? Lista de animais. E aí a gente vai pegar aqui e fazer o quê? A gente vai criar uma lista, né? New list. Importa o list, né? Porque o list precisa ser importado. Ó, eu preciso trazer o system generics. E a nossa lista vai ser de animal. Por que eu estou fazendo a lista de animal e não de cada um específico? Vamos ver quem entende por quê. Estou criando uma lista de animal aqui, tá? E vamos ver se vocês entendem por quê. Vamos esperar aqui o pessoal dizer por que eu fiz uma lista de animal e não uma lista de mamífero, uma lista de aves e etc e tal. Esse é um dos grandes segredos da herança, tá? Na verdade, não é para fazer pesquisa, gente, ou por qualquer coisa do tipo. É para que eu possa... Vocês não concordam que a lista de animais é uma lista que, indiferente se ele é mamífero, se é... Ah, o Rafael acertou, porque dá para usar todos. Então, olha que legal. Agora, nessa lista, como ela é lista de animal, eu posso adicionar qualquer um deles. Olha aqui. Vou adicionar e vou dar um new mamífero. Mamífero é filho de animal? É. Então, eu boto nome, por exemplo, sei lá, vou colocar uma vaca. E coloco a quantidade de mamas, sei lá, vou colocar 4. Pronto, temos um mamífero. Agora, na mesma lista, eu consigo adicionar um réptil. Vou colocar um, sei lá, réptil aqui, uma cobra. Ah, eu coloquei como string, olha que doidão. Sorry, vou voltar aqui. Então, coloquei agora nosso mamífero. Agora, o próximo, na nossa lista de animais, a gente vai adicionar quem? Uma ave, gavião. E por último, a gente vai adicionar um peixe. Entenderam por que eu fiz uma lista de animal? Isso é um detalhe muito importante, gente. Isso a gente costuma chamar de genérico. Todos eles são filhos de animal, então faz mais sentido eu agrupar pelo pai do que agrupar pelo tipo de filho, porque senão eu teria que ter 4 listas. Isso é um dos pontos mais importantes para uma boa programação. A gente usa genérico em muitos lugares justamente para facilitar a gestão dos dados. Não me importa se o cara é um mamífero, se o cara... Eles pertencem à mesma lista. Eu vou manipular essa lista de qualquer forma. Então, a gente vai resolver isso de uma maneira bem legal. E aí, por último, um peixe aqui, né? Sei lá, vou criar um peixinho aqui. E o nosso peixe vai ser, sei lá, tubarão. E tem... Quantas nadadeiras um tubarão tem? Sei lá, duas, né? Porque o resto é da cal. Então, temos um tubarão. Agora que a gente já fez a nossa lista de animais, o que a gente precisa fazer? Saber se o animal desejado está dentro daquela lista. Então isso a gente já fez, a gente já sabe, né? A gente vai achar aqui, por exemplo, nesse caso vai ser um animal só, né? Então vai ser o animal selecionado. O animal selecionado, ele vai ser exatamente aquela lista de animais, só que a gente vai dar um N para eu descobrir, né? Na verdade, um first, né? Um first or default, para eu voltar ao primeiro. Ele vai ficar em vermelhinho. Por que ele vai ficar em vermelhinho? Vamos ver quem atende aqui, quem que lembra do porquê. Na verdade, eu digitei errado, é first or default, mas ele vai continuar em vermelho. Por que ele está em vermelhinho? Estamos já acabando, vocês vão ver que esse exercício já não vai ser tão difícil. Vou até colocar o que a gente está fazendo agora, né? Ó, recebe o animal, de acordo com o filtro, identifica qual dos grupos ele pertence e exibe os dados genéricos. Vocês vão perceber bem legal como fazer isso aqui. Ó, vou colocar aqui. E aí, quem que acerta por que o meu first or default não está funcionando? Falta usar o using do linkkill. Isso aí, gente. Vocês pegaram. Eu não importei o meu linkkill aqui no meu programa novo, né? Ó, dei um botão direito, ele vai me dar a sugestão de usar o linkkill. E agora eu vou justamente fazer o filtro aqui, ó. Voltou o meu animal. E aí eu vou comparar onde? O meu animal.nome, certo? Ponto toUpper, né? Vamos seguir aquele esqueminha de sempre comparar maiúsculo com maiúsculo, igual ao animal, nome do animal que o cara digitou aqui em cima, ponto toUpper. Então isso aqui vai retornar o nosso filtro. Olha aqui, de acordo com o filtro, a gente vai identificar, por enquanto, né? A gente só fez um filtro aqui, né? De acordo com o filtro, para encontrar
o animal. E aí a gente já fez essa próxima parte, que é justamente fazer isso aqui. Agora o que falta é a gente fazer a próxima parte ali, né? Que é... Deixa eu dar um enter aqui, né? Senão fica ruim para vocês verem aqui, né? Ó, pronto. A gente tem que identificar agora qual grupo ele pertence. E aqui vem uma parada legal da gente ter feito uma lista de animal. Olha o que a gente vai poder fazer agora. Como que a gente identifica, sendo que tudo é animal? A gente pode fazer um ifzinho que diz o tipo. Primeira coisa, a gente tem que identificar se, né, se o animal foi encontrado. Então, ó, if animal selecionado igual a null, quer dizer que ele não achou. A gente vai dar uma mensagem para o nosso usuário falando, ó, o animal informado não está na nossa lista. Simples assim. E dá um return. A gente fez isso por quê? Porque realmente o animal selecionado pode não voltar nenhum, né? Imagina, ó, a gente tem vaca, cobra, gavião e tubarão. O cara colocou baleia. Baleia ainda não está na nossa lista. Então, automaticamente, esse animal selecionado vai ser nulo, porque eu procurei o primeiro com o mesmo nome e nenhum tem aquele nome, tá? Então, animal não está na nossa lista. E caso ele esteja, agora vem a parada legal. Olha o que a gente consegue fazer. If animal selecionado is mamífero, a gente faz uma coisa. O que a gente vai fazer? Console.log, console.write. Eu tô com console.log na cabeça, eu tô com JavaScript na cabeça. O animal encontrado tem que colocar o cifrão aqui, é um mamífero com nome animal selecionado.nome e quantidade de mamas igual cifrão animal selecionado.quantidade. Aqui, por que ele não vai? Ele não vai achar a quantidade de mamas porque a gente precisa fazer uma conversão. Nesse momento, ele ainda é um animal, ele não é um mamífero. Eu preciso fazer um cast, que é justamente para que esse cara vire um mamífero. Olha aqui como eu faço, eu crio um mamífero. E aí agora, esse cara é um mamífero, e aí eu consigo, né? Eu preciso criar um parênteses aqui. E aí eu consigo dizer que esse cara tem uma quantidade de mamas. Olha que legal. Então, olha que bacana a gente consegue interpretar o genérico e transformar ele de volta em algo não genérico. Eu tinha uma lista de animal. Tudo isso aqui é animal. Eu percorri e identifiquei o animal que eu quero. Eu chequei se o animal é um mamífero. Se ele for, eu exibo o nome, todos eles vão ter nome, só que a quantidade de mamas só o mamífero tem. E aí eu preciso voltar esse animal para um mamífero. Eu sei que ele é um mamífero porque eu acabei de fazer esse check aqui, né? Então, se esse cara é um mamífero, eu transformo ele em um mamífero e aí eu consigo pegar a quantidade de mamas. E agora, eu consigo fazer o else if de todos eles, ó. Else if, aqui, ó, vou até copiar. Agora, se esse cara for um réptil, eu vou fazer a mesma coisa. O animal encontrado é um réptil, com nome igual e não sabe controlar sua temperatura. Vou pegar aqui o réptil. E o que o réptil tem de separado? Ele tem aquela informação de controla temperatura do corpo. Olha que legal. Bem legal, né? Tá grande aqui, né? Deixa eu quebrar a linha aqui para vocês. Pronto, deixa eu quebrar a linha aqui também. Pronto. Vamos para o próximo else if. Próximo else if seria o else if da ave. Se for uma ave, o animal encontrado é uma ave com nome e tem penas. Penas. E aí aqui vira uma ave, certo? Opa, não sei por que ele veio fazer isso aqui. Deixa eu salvar. Opa, aqui continua réptil, não sei por que ele fez isso. E aqui ave. E aí no ave ele tem aquela informação de tem pena. E por último, mas não menos importante, ele é um peixe. O animal encontrado é um peixe com nome, aquele nomezinho aqui. E, aqui ficou faltando penas. E tem peixe, quantidade de nadadeiras. Olha que legal. E aí, por último, se a gente não achou nada, né? Ou seja, ele não é nenhum desses tipos, a gente pensando no genérico, a gente pode falar assim, é um animal e tem nome, sei lá, esse nome aqui. E aí eu não preciso do resto. Pronto. Então a gente tratou todos os nossos exemplos. Olha que legal. Identifica qual grupo ele pertence, se ele é um mamífero, se ele é um réptil, se ele é uma ave, se ele é um peixe, e exibe os dados genéricos exclusivos de cada grupo de animal. Quando for mamífero, exibe as quantidades de mamas. Quando for réptil, se ele controla a temperatura do corpo. Quando for ave, se ele tem pena.
quando ele for peixe, se qual a quantidade de nadadeiras, e se eu não encontrar nenhum, eu exibo algo genérico aqui, né? É um animal e tem nome blá blá blá. Por quê? Porque ele não tem nada genérico, ele é um animal propriamente dito. Só a gente testar agora, foi atendida a nossa condição. Se a gente testar o nosso programinha agora, vou voltar aqui ó, na minha linha de comando, cd.barra, qual que é o nome do programa, do projeto? É lista de animais. Lista de animais, cd, né? cd lista de animais barra lista de animais. E aí eu vou dar um .NET Run. Tá faltando eu digitar, né? Eu comi uma bola aqui, vou digitar tubarão. O animal encontrado é um peixe com nome tubarão e tem 2 nadadeiras. Olha que maneiro. Ele já fez, encontrou o animal na lista e identificou. A única coisa que eu falhei aqui é que eu coloquei o readline antes de colocar um console, né? Tipo, favor informar o animal, né? Então aqui, ó, ficou faltando aqui, favor digitar o nome do animal para buscarmos na nossa base. 2 pontos. Ficou com 2 aqui, 2 pontos. Vou rodar meu programa de novo e agora olha como que bonitinho que ele vai ficar. Favor digitar o nome do animal para buscar na nossa base. Vaca. O animal encontrado é um mamífero com nome vaca e quantidade de 4 mamas. Vamos testar outro. .NET Run. Favor digitar o nome do animal para buscarmos na nossa base. Vou colocar peixe dourado. O animal não está na nossa lista. Vamos tentar de novo. Vamos tentar agora com a cobra. O animal encontrado é um réptil com nome cobra e não sabe controlar sua temperatura. Legal, né? Vou deixar aqui, né? Vou dar uma diminuída, eu acho que ficou meio grande esse código para vocês conseguirem ver. Ó, pelo menos essa parte dos ifs aqui. Ou se pedirem, quando vocês querem que eu pare o código aqui para vocês copiarem. Ficou claro o que a gente fez? Vou revisar aqui os códigos, tá? Até aqui nada de novo, né? Ler do console vocês já viram bastante. A gente validou se o que veio do console está vazio ou está em branco, porque para a gente ter uma usabilidade legal, eu não vou seguir com o programa se o cara não digitou nada. A gente criou a nossa lista de animais, que poderia muito bem vir do nosso banco de dados, tá? Então puxar todos os nossos animais do banco de dados. Depois a gente viu se naquela lista de animais, se a gente tem algum animal com o mesmo nome que foi digitado. A gente achou o animal selecionado. Esse first order default ele não volta uma lista, ele volta porque eu estou pegando o primeiro. Então, se é o primeiro, é um só. Voltou um animal só, e aí eu vi se eu encontrei o animal, porque eu posso não encontrar. Se eu não encontrei, eu já aviso que o animal não está na nossa lista, e caso eu encontrei, eu faço uma verificação específica de qual grupo ele pertence. O animal selecionado é um mamífero, ou o animal selecionado é um réptil, ou ele é uma ave, ou ele é um peixe, ou ele não é nenhum desses. Ele poderia ser um anfíbio, por exemplo. E aí a gente exibe no nosso console coisas específicas de cada um de cada um dos grupos. Então, quando for mamífero, a gente exibe isso aqui. Quando for réptil, a gente exibe isso aqui. Quando for ave, a gente exibe isso aqui. Quando for peixe, a gente exibe isso aqui. E se não for nenhum desses, como eu não tenho nada específico, eu só exibo o nome. Ficou claro o que a gente chegou a fazer? O que vocês acharam? Posso repassar o caching sim. O caching aqui, ô Paulão, é bem simples, tá? Quando eu não faço nada disso aqui, por mais que a gente identificou que ele ainda é um mamífero, o tipo do objeto ainda é animal. Eu só preciso converter ele, eu já sei que ele é um mamífero, eu preciso converter, fazer um cast para mamífero. Como que eu faço o cast? Primeiro, entre parênteses, eu digo qual que é o tipo de dado que eu quero que ele vire, certo? Mamífero. Só que só isso não é o suficiente. Eu preciso criar um parênteses entre o tipo e o objeto, para dizer que tudo isso aqui, ó, esse trecho todo é um mamífero. E aí quando eu passo o mouse em cima, ó, ele já não vai ser mais um animal. Olha aqui, ó, quando eu passo o mouse só aqui em cima, olha aqui, ele é um animal, tá vendo? Quando eu copio essa parte inteira e passo o mouse em cima, aqui, né, ó, eu passo o mouse aqui, olha o que ele me retorna, que é um mamífero. Tá vendo? Então a conversão é para que eu possa acessar as propriedades que são específicas do mamífero. Por quê? Porque nesse momento eu criei ele numa lista de animal. Então eu preciso que esse animal volte a ser um mamífero, né? Aqui eles estão tudo no mesmo bolo. Então é tudo animal. Quando eu quero algo específico do mamífero, eu preciso pegar esse animal, transformar ele em mamífero, porque eu tenho certeza que ele é um mamífero, afinal de contas eu já fiz a verificação. E aí sim eu consigo acessar as propriedades que são exclusivas do mamífero, né? Um mamífero tem a quantidade de mamas, enquanto um animal não tem isso, né?
Então, por isso que foi feito esse cast. Ficou claro? O Thiagão ali falou que ficou clara a lógica. O Rafael falou que está tratando os erros. Beleza, normal. Ainda mais que eu fui digitando um pouquinho mais rápido agora. Posso seguir? Vamos para a próxima parte, já que o pessoal está me deixando aí quietinho. Poderia usar um case, só que o case ele não testa o tipo, né? Para essa condição aqui que a gente está fazendo, só dá o if, porque é uma pergunta booleana, né? O case não testa booleano, né? Aliás, não sei de cabeça. Deixa eu fazer um type aqui. Vamos descobrir? Ó, vou pegar o animal selecionado. Vamos ver se aparece, se ele faz isso inteligentemente. Case. Vamos ver. Eu acho que não, tá? Ó. Não acessa, tá vendo? Não, Tiagão, você pode fazer cast do que você quiser. A gente usa muito cast justamente nessa questão de genérico de herança, tá? Por exemplo, eu tenho uma lista de veículos. Aí eu quero saber se é uma moto ou se é um carro. Eu pego os atributos específicos de uma lista de veículos para saber se é uma moto ou é um carro. Tá vendo? Ó, o case não permite fazer pelo tipo direto, tá? Pelo menos não aqui não no C Sharp. No Kotlin dá, tá, gente? No Kotlin a gente vai fazer essa mesma coisa só com Swift. Sim, pode ser usado em classe também. Vamos lá, gente. Vamos seguir, então. A gente ainda tem uma parte 3 inteira aí. Eu queria, talvez, dessa vez fazer o exercício ainda hoje da parte 3, tá? Sei que é muito conteúdo, mas pra gente poder passar, porque senão chega na aula de quinta, vocês já entenderam tudo, aí eu fui terminar a aula 10 horas. Então eu vou tentar passar tudo que a gente tem para passar hoje. E aí vocês perceberam que a gente conseguiu fazer o programa inteiro, tá? Bora lá. Então, chegando na nossa última parte aqui,